Torcedor, Gustavo Mosquito pode vir para o Sport na janela de transferência. Entenda toda essa treta, torcedor. Entenda. Mariano Souza indica um jogador de sua autoconfiança, do Colo-Colo no volante. Pitbull, torcedor. Torcedor, Christian Barleta, jogador do Leão, diz que o grupo está fechado. Será que isso é o suficiente? Depois da vinheta, bota o hino desse gigante do Nordeste, torcedor. Torcedor, você é esporte, então você está no lugar certo. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho, torcedor. Torcedor, Mariano Souza, realmente o conhecimento dele do futebol, né? Ele que está com uns 43 anos, é lá, na América Latina. Ele vai indicar jogadores de lá, feito Tite Ortiz e feito Fabrício Domingues, feito Rosales, que não foi indicação dele, mas talvez seria também porque ele tem um conhecimento de lá. E que é muito semelhante, né, com o do Gustavo Florentino, que treinou o Sport na Série A, que trouxe Raiva Negra, que trouxe o Búfalo, enfim, torcedor. Mas é o conhecimento deles, entendeu? Se eles têm uma coisa em comum do mercado latino. Agora, eu vou falar aqui de Gustavo Mosquito. Veja a treta, vai terminar parando o Sport na abertura da janela. Vou falar aqui, presta atenção, torcedor. Então, dito isso, torcedor, o que eu quero dizer, continuando com a linha de raciocínio em cima do conhecimento de Mariano Souza, o Esteban Pavés é um volante do Colo-Colo, lá do Chile, querido pela torcida, muito experiente, né, um grande marcador, né, aquele volante marcador, pitbull, e que tem um chute de fora de área extraordinário. Então, é um jogador que de 34 anos, é um xodó da torcida lá, é muito querido pela torcida. Ele tem contrato até 2025, a torcida, até final da temporada de 2025. A torcida não quer que ele saia, mas o Sport vai investir, porque essa é a indicação real de Mariano Souza. É a indicação de confiança de Mariano Souza. Então a direção vai tentar quebrar o contrato lá, pagar contrato, acertar salário com o jogador. Já deve ter acertado salário com o jogador, mas primeiro para isso acontecer, salário teórico, porque primeiro para acontecer tem que quebrar o contrato, né? E tem que acertar com a direção lá do Colo-Colo, torcedor. Então, a gente sabe que hoje o Campeonato Brasileiro pode jogar era 7 no ano passado, esse ano é 9 jogadores estrangeiros ao mesmo tempo jogando. Então, praticamente o Sport pode, se você for por todas as indicações das 10 contratações que estão nas tratativas, se você for pelo perfil de Mariano Souza e do seu conhecimento, vai ser 70% aí de jogadores latinos, né? Então, o que eu quero dizer, e que eu posso dizer, que o treinador tem que ter realmente jogador de sua alta confiança, tá entendendo? Porque o vestiário fica perdido, né? Ele vai perder no vestiário, se ele não tiver 2, 3 jogadores ali de alta confiança. Então ele tem que ter. Então o Sport vai investir para trazer o Esteban Pavés, torcedor. É muito bom jogador, né? 34 anos não faria, né? Não sei, aí o empresário dele vai querer contrato longo por causa da idade, né, torcedor? Então, vamos lá. E o futebol brasileiro é um mercado extraordinário. Ele joga Libertadores ele já teve aqui no futebol brasileiro em 2017, 2018, acho que foi o Fernando Diniz que treinou ele no Atlético Paranaense. Tem uma passagem boa por lá. Então, vou falar aqui, torcedor, das 10 listas, eu vou falar aqui de Barleta, que disse que o grupo estava fechado, e também vou falar de Barleta, como foi o procedimento no Ceará. É o mesmo, agências que agenciam o profissional, o Christian Barleta, e o Gustavo Mosquito, que é um grande jogador, são agências amigas ali no Corinthians, né? São empresários que se conhecem ali no Corinthians, tanto é que Barleta, ela era do Corinthians também, foi para o Ceará, e o Gustavo Mosquito está lá, esquecido. Então, como o Gustavo Mosquito, o empresário dele, sabe com a maior venda do Nordeste, né, uma das maiores vendas do Brasil, do Pedro Lima, o empresário de Gustavo Mosquito.
remuneração tá um pouco alta, tá 22,14. E sabe que ele tem muito mais bola do que Pedro Lima, e mais experiência, tem 26 anos e é grande jogador. A gente sabe que quando entra no Corinthians, ele às vezes muda o jogo, dá água pro vinho, dá intensidade, dá ritmo, é velocista, dribla muito. Com certeza vem para a Série B para ser titular. É um jogador de alto nível de Série A. Sendo que na Série A ele não pode jogar, porque ele já jogou mais de 9 partidas. Pelo Corinthians, né? Tá na 14ª rodada para você ver como o jogador é importante. Mas ele não, às vezes entra na partida, não entra no começo, entra no segundo tempo, quando o Corinthians está precisando, e o empresário dele vai ficando insatisfeito, porque o jogador já está com 26 anos, mas não começa sempre, às vezes começa de início, mas a maioria das vezes começa no banco. O Corinthians tem um fator de recheado lá, é uma demanda muito grande de empresários e de jogadores, e o cara às vezes vai ficando no esquecimento. Então, o que acontece? Quando o Pedro Lima foi... Aqui o Sport é uma grande vitrine, e foi moldado lá por vários clubes e vários olheiros, né, ao mesmo tempo, do Real Madrid, do Chelsea, de vários países, de vários clubes que disputam ali na Champions League. Então, houve interesse, há um interesse do empresário dele, tanto é que feito Barleta também tem interesse de ir para o mercado estrangeiro, tem interesse de jogar bola aqui no Sport, fazer seu nome e também vislumbrar o mercado exterior, né? Principalmente a Champions League, que Pedro Lima foi uma bombado aí, quase 60 milhões, 10 milhões de euros, 60 milhões de reais, 50 milhões de dólares, né? 10 milhões de dólares, né? 10 milhões de dólares, 59, 58 milhões de reais. Então, torcedor, Barleta também pediu a rescisão, veja só, feito o Gustavo Mosquito, Barleta no Ceará, no ano passado pediu a rescisão em lateral por atraso de FGTS, não acertou com a diretoria, não procurou a diretoria, não, ou não esperou a diretoria quitar, mesmo o João Paulo, o presidente do Ceará, dizendo que estava demorando a receita vinda da Liga Forte, que ia cumprir, explicou mesmo assim, atrasado, ele quis sair para vir para o Sport. A mesma coisa é Mosquito, bota uma rescisão em lateral, o Gustavo Mosquito também botou lá no Corinthians, tinha um FGTS atrasado do jogador, ele não conversou com a diretoria, não, foi logo na Justiça do Trabalho para vir para o Sport. Porque a multa é alta, a multa de Barleta no Ceará era alta, a multa de Gustavo Mosquito é alta também. É paralela à de Barleta, né? São jogadores do mesmo nível, contemporâneos, jogaram no Corinthians, e os empresários são agências conhecidas lá, enfim. Então Gustavo Mosquito entrou, né? Mas sendo que a juíza negou, porque o Corinthians foi lá e foi esperto, e foi balando, pagou os FGTS atrasados todinho. Mas ele entrou na justiça pedindo a rescisão unilateral para vir para o Sport, para ficar livre. Ele não pode jogar na Série A, que ele já fez mais de 9 jogos pelo Corinthians. Então vai para a Série B ou para o exterior. Para o exterior ele não vai, porque ele estava na reserva, no banco, não vai para um grande clube. Se sair, vai ser empurrado ali para um time ali de Portugal, não sei de onde. Mas para ele ir para o mercado de visibilidade no exterior, no futebol e em seleção brasileira, é a Champions League, é isso aí, torcedor. Então o Sport é o maior caminho hoje em dia aqui no Nordeste e talvez até no Brasil de exportar jogador, né? A gente vê o Mikael, o Gustavo mesmo, que jogou aqui o camisa 10, né? O Pedro Lima agora, Joelito, o Sport tá, entendeu, torcedor? Então, e o Sport, o Sport estando na Série B, o cara já veio para ser titular. Porque na Série A, se o Sport estivesse na Série A, ele não tem certeza de se seria titular ou seria titular momentaneamente. Mas aí está um impasse. Mas também o diretor do Corinthians disse que não quer mais ele lá, porque ele joga no Corinthians e quem quer jogar. Ele tem contrato até 2025, até dezembro de 2025. Mas com certeza o Sport vai entrar para o empréstimo. Só se o Corinthians não quiser emprestar o Sport. Só tem Série B para ele jogar. Só tem mercado do exterior, mas não tem proposta no mercado exterior. Porque o mercado exterior já abriu antes. Né? E o mercado nacional vai abrir agora dia 10 de julho, tá entendendo? E o mercado do exterior abria dia 14 de junho. Não teve proposta para ele, tanto é que o Corinthians não cogitou com o empresário dele. Então, Gustavo Mosquito provavelmente, quando abrir a folha dia 10 de julho, ele não vai vir para o Sport, mas a folha fecha dia 2 de setembro, ele vai recorrer, né? Abre recurso para ele recorrer para sair rescisão unilateral dele, sair de graça para o Sport, assim como o Barleta saiu, assim como o Zé Roberto também saiu. Zé Roberto e Barleta saíram do Ceará e ele vai sair do Corinthians, mas Barleta também era jogador do Corinthians, emprestado ao Ceará.
É isso aí, torcedor. O que vocês acham, torcedor? Agora, falar sobre Barleta. Barleta disse que o grupo está fechado. Wagner Love, no ano passado, o Sport fez uma grande campanha, né? No Pernambucano, no Copa do Nordeste, foi para a final da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, foi para as oitavas de finais. Mas na Série B começou extraordinário, G4 por muito tempo. Depois o time começou a sentir o desgaste físico e o treinador começou a ter problemas psicológicos, de pressão, né? Pressão de torcida, pressão alta talvez do próprio treinador Anderson Moreira. E Wagner fez o grupo que estava unido, mas o grupo unido e exemplo em tese de perna de pau não serve. O que serve é um grupo unido jogando bola. Jogadores craques que joguem bola na Série B, né? Ou o grupo desunido e os jogadores jogando bola e o time pontuando. Melhor assim, se fosse, não tivesse unido, porque unido e jogando mal e desentrosado e mal treinado não serve. Assim como o time eu tô falando de Barleta e Zé Roberto, mas no ano passado de Wagner Love. O time fechou, o time tá fechado, a torcida tem que entender, quem critica, quem vai. O time tá fechado, mas tá um time em queda livre, em treinador contínuo perdendo vestiário, em jogadores com desgaste físico, sabe? E pronto, e começou aquele... Quando acaba o futebol, é quando o time não se encaixa com o torcedor. Você veste a camisa da torcida, você veste a camisa do clube amado, mas você não está mais... O que decide é nas quatro linhas, é o time pontuar, é o time fazer gol, pontuar, jogar bola. Cala tudo que existe. Tem que ficar calado porque está jogando. Mas quando não está jogando, quando está desentrosado, quando está perdendo o vestiário, quando os jogadores estão... desgastado e a comissão técnica de futebol não entende isso, não entende as contratações e a rotatividade, então o time do ano passado e desse fechado não interessa, interessa o time que produza nas quatro linhas. É isso aí, torcedor, comenta, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Esporte! Casa! A turma é mesmo boa! A turma da Fusaca! Esporte! Já me subir, Brasil! O resto já bagaceira, agora desanda! A gente é da casaca!